aqui. Tá muito pra frente mesmo. Pessoal, desculpa aí vocês estarem dando de cara comigo. Estou tentando girar um dispositivo, mas não tá girando. Ai, ai. Só um momentinho, viu, gente? Já tem alguém aí vendo. Peraí, Carmen, só um momentinho. Mas tá na rotação automática, não sei por que não tá. Desculpa aí, gente. Ver se agora dá certo, tá bom? Só um momentinho, pessoal. Gente, tá ficando de cabeça para baixo. Eu não tô entendendo por quê. Eu vou sair aqui, tá, gente? Já já eu volto. Deixa só a gente organizar isso aqui um pouquinho. Se deixar assim, gente, faz uma oi pra vocês. Acho que vou deixar assim, porque não tá obedecendo a rotação do celular. Então hoje nós vamos gravar ele assim. Vai ficar meio feinho, mas o importante é o conteúdo e não a estética, né, gente? A estética fica em segundo lugar. Aí vai ficar igual o Instagram. Aí, vamos ajeitar aqui. Desculpa, gente, o atraso aí. A gente deveria começar a live do Instagram de novo, né? Não, eu não vou consumir 1 hora. Ok. Tá? Aí, gente, acho que agora vamos. Fiquei de cabeça para baixo, fiquei agora com vocês aqui. Problemas técnicos, né, gente? Acontecem. Quase todo dia. Ai, ai. Vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece. Depois a gente dá os boas noites, tá bom? Boas noites. Vamos lá. Jesus, aqui estamos, reunidos em torno do Teu Evangelho de amor, à luz da doutrina espírita, para o estudo do Livro dos Espíritos. Essa obra libertadora, completa, que abre para todos nós a compreensão do ser espiritual que somos, das leis de causa e efeito e da lei divina de amor, que reúne, que cobre e que a tudo comanda, em perfeita harmonia, mesmo não sendo essa a nossa impressão, a partir desse filtro, dessa lente ainda limitada que possuímos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e rogamos nesse momento a proteção de todos aqueles que estão sintonizados conosco neste momento e aqueles que assistirão posteriormente. Que possam ser amparados, os seus lares protegidos e que possam se sentir cada vez mais fortes, mais amparados, mais decididos em decisões nobres que nos levam e que levarão a todos nós a alegrias verdadeiras que são as alegrias do Espírito. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais responsáveis por esta reunião que nos acompanham neste momento. Que assim seja. Eu vou dar boa noite para vocês agora, tá? Porque a gente ficou um pouco atrapalhada. Gente, a Tati Bassi, ela é deficiente visual, né? E ela colocou assim: Sônia, não esquenta, ver é o de menos no meu caso. A Tati tem um bom humor maravilhoso. Tati, você é maravilhosa. Muito obrigada. Então a Mayla deu boa noite, a Carmen Campassi, a Juliana Pavanelli, o Crediano. Ai,
Gabi Moura e a Tânia. Ai, meu Deus. Isso no Facebook, né? Aqui no Instagram, a Bruninha, a Michele, a Fabrícia, a Adriana e a Larissa. Muito obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aí. Faz um bem danado pra gente. Então, sempre que eu começo uma reunião do estudo, eu começo falando um pouco, né, sobre a obra, né, o Livro dos Espíritos, o que nós estamos estudando aqui. Por que eu faço isso? Porque, como eu explico sempre, às vezes é a primeira vez que a pessoa está acessando o vídeo, né, desses nossos vídeos. Então, a pessoa vai ter a noção do que estamos fazendo aqui. Então, o nosso estudo do Livro dos Espíritos foi iniciado no dia 2 de março desse ano, né? Nós estamos chegando nesse momento ao final do capítulo 2 do livro primeiro, né, do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a primeira obra básica do Espiritismo. Então, a partir dele, a partir do que conseguirmos compreender do Livro dos Espíritos, isso abre, como eu falei na nossa prece, abre a nossa compreensão para as outras 4 obras do Espiritismo e para a compreensão, a partir desse estudo, a compreensão do ser espiritual que nós somos, da lei de causa e efeito, responde a muitos porquês que a gente faz, né, no dia a dia, diante das provas que a gente tem que enfrentar, diante das alegrias que a gente recebe, né, que nos alcançam. Então, o que às vezes, muitas vezes, invariavelmente, abre os nossos olhos para enxergar como bênção aquilo que antes de conhecermos o Espiritismo era uma grande dor, era dilacerante, a gente não conseguia lidar, era revoltante, né? A gente achava que era uma injustiça e de repente com o Espiritismo se abre uma compreensão que nos consola. Por isso o Espiritismo é o consolador prometido. Então nós iniciamos esse estudo no dia 2 de março desse ano de 2021, né? Segundo ano de pandemia no mundo, pandemia pelo novo coronavírus. Eu tô falando tudo isso porque vai ficar registrado em vídeo. Daqui 50 anos, quem sabe alguém vai ver isso, né? Vai falar, olha só, olha como é que eles faziam, né? E aí nós começamos lá do iniciozinho mesmo, né? Eu lembro de uma pessoa que falava assim, que estudar o Livro dos Espíritos é entrar pela porta da frente do Espiritismo. Então, nós estudamos a introdução e os prolegômenos. Eu vou falar aqui de coisas que me lembro, na hora que eu estava me preparando, né, para esse momento nosso aqui, eu fui lembrando e fui anotando. Então, Kardec relata nessa introdução e nos prolegômenos como é que foi estruturada a codificação, a partir do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, e como ele foi se convencendo da seriedade com que era necessária tratar os fenômenos mediúnicos que aconteciam naquele momento. Entre outras muitas colocações de Kardec nesse primeiro trecho do Livro dos Espíritos, ele traz as palavras, ele inova, ele cria. Acho que foi a única coisa que realmente saiu da cabeça, tão somente da cabeça de Kardec, né? Com certeza inspirado pelos bons espíritos, né? Ele traz as palavras, ele cria as palavras espiritismo, espírita e espiritista. Espiritista e espírita são as mesmas coisas, né? São a mesma coisa. E o espiritismo é essa filosofia, essa ciência e, numa parte, religião, né, organizada por Allan Kardec. Mas ela não nasce como religião, nasce como ciência. Que o Espiritismo exige um estudo sério, contínuo e prolongado para a gente poder realmente compreender tudo aquilo que eu falei agora há pouco no início. Que no plano espiritual existem espíritos bons e maus, tal qual como existem aqui entre os encarnados, porque os desencarnados, ou seja, os espíritos que estão no plano espiritual, na erraticidade, nada mais são do que espíritos que já passaram por aqui, pelo plano terreno, né, vinculados ao planeta Terra, assim como nós.
e que a gente volta para lá, porque lá é a nossa verdadeira vida. Isso aqui é uma passagem muito respeitável, um momento muito sagrado, né, desse espírito milenar que somos, mas é apenas uma passagem. Sem esse estudo sério, as respostas isoladas podem parecer incompletas, né, porque às vezes fazem, né, algumas perguntas assim, a gente dá uma resposta possível naquele momento, mas que não inclui, não abrange toda a doutrina espírita. Por quê? Porque ela exige um estudo contínuo. E eu vou dizer para vocês, exige um estudo contínuo porque é o mesmo que estudar as leis da natureza. É o mesmo que estudar as leis divinas e vivenciá-las. Então isso é para a eternidade. O estudo do Espiritismo é para a nossa eternidade, é estudar o ser espiritual que somos. Agora imagine como estudar, né, toda a lei de causa e efeito que me trouxe até aqui. Todas as minhas vivências através da matéria, desde o princípio inteligente ou princípio espiritual até a matéria, até chegar na forma nominal. Imagine o quanto, né, milenarmente, essa até eu ser uma individualidade, preciso aprender tudo isso, preciso saber tudo isso e, mais que tudo, preciso vivenciar tudo isso com gratidão, porque isso é a expressão, é a aplicação, é a vivência da lei de amor, né? Após isso, nós chegamos no livro primeiro, que estuda as causas primárias. No capítulo 1, nós estudamos Deus, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. Isso tudo está gravado e registrado nas redes sociais do Consolador. E nós estamos iniciando, estamos abrindo, ainda estou alimentando com os vídeos que já foram feitos, tanto do estudo do Livro dos Espíritos, quanto das reflexões do Evangelho aos sábados. Eu estou alimentando o canal no YouTube, lá já tem 3 vídeos, mas a gente vai terminar de colocar todos os vídeos que foram feitos até agora, né? Separei nessas 2 playlists, então tem a playlist do estudo do Livro dos Espíritos às terças-feiras, das 20 às 21 horas, e tem uma outra playlist com o comentário do Evangelho e reflexão do Evangelho aos sábados às 18 horas. Está lá, já tem 3 lá. E aí depois que nós estivermos com todos os vídeos lá, aí nós passaremos a transmitir também pelo YouTube ao vivo, tá bom? Então nós estudamos tudo isso tudo está aí nos vídeos. Quem está chegando agora pode pegar os outros vídeos e ver, fique muito à vontade. E nós estamos no capítulo 2 do livro 1. Esse capítulo estuda os elementos gerais do universo, espírito, matéria, com Deus comandando tudo isso, acima de tudo, né? E hoje a gente finaliza, se Deus quiser, o capítulo 2 e os itens, né? Propriedades da matéria e espaço universal. Então, nós estamos na pergunta 33. Só dando uma recapituladinha, quando a gente estudou lá atrás, não muito atrás, espírito e matéria, então espírito com E minúsculo, princípio inteligente do universo, né? Aí, matéria, laço através do qual esse princípio inteligente se expressa, o instrumento do qual ele se utiliza para expressar. E eu lembro que eu fiz todo um desenvolvimento da ideia de nossa gratidão a todas as expressões materiais que nos rodeiam, incluindo todos os reinos, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, vegetal, animal e hominal, que é o nosso próximo, né, como a nós mesmos. Porque toda essa expressão física, material, é uma expressão da lei de amor, da lei divina. E tudo se interliga, e que nós somos interdependentes,
E eu me lembro de ter ficado muito emocionada com um trecho que eu trouxe do Leon Denis, que está no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que explica belíssimamente isso. Então, quem tiver curiosidade, perdeu essa explicação, né, essa explanação, volta lá e dá uma olhadinha. Então, a gente viu essa questão da expressão, né, do amor de Deus, através da lei de amor, que exerce uma atração, né, nos seres inorgânicos. A lei de amor é lei de atração para os seres inorgânicos e a atração é lei de amor para os seres orgânicos. Né? Lembram-se dessa frase que está lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, que a gente também vai estudar aqui no Livro dos Espíritos. Então é algo muito grande, muito maravilhoso, muito esplendoroso. É um milagre da vida, é um milagre do amor divino em nossas vidas, para a gente aprender a valorizar. Mesmo porque todos nós sofremos influências e emitimos vibrações que influenciam esses reinos ao nosso redor. Né? Lembrei aqui das pessoas que não se dão com planta, né? Eis aqui uma ex-dedo podre para a planta, né? Porque há muitos anos atrás, toda planta que eu chegava perto, ela secava, ela morria, ela melava, não dava certo. Hoje as bichinhas estão indo bem, mas era uma questão de vibração, né? Você sempre foi muito ruim. Não, mas as minhas vibrações de grandes dificuldades, de grandes tormentos, causavam impacto nas plantinhas, né? Hoje, graças a Deus... Sônia, você ficou perfeita? Também não, mas já consigo vibrar diferente, já consigo, né? A gente vai, todo mundo, todos nós vamos melhorando desde que a gente queira, né? Então, essa expressão de amor, a nossa gratidão, né? Tudo vinculado a esse princípio inteligente, esse espírito com E maiúsculo, não individualizado ainda, mas do outro lado, ali junto, né, são os elementos gerais do universo, tem a matéria. Aí a matéria, para a nossa condição, ainda mais em 1857, quando foi lançado esse livro, quando Kardec organizou o livro, era tudo aquilo que é palpável, que é ponderável, né? No caso, os espíritos, Kardec pergunta, ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, ou seja, se a gente puder, a matéria só é matéria se a gente puder pesá-la, né? Aí eles falam que tal qual a gente conhece, os espíritos respondem sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. E a gente fez todo um trabalho aqui de compreensão do fluido universal, que é a matéria primitiva de onde é retirado tudo, né? E aí ele vai explicando, né, que foi o nosso último encontro, Kardec vai questionando e o Espírito da Verdade vai explicando, os espíritos, né, vão respondendo sobre as modificações das moléculas, que a partir de um fluido universal, primitivo, se compõem as moléculas, e essa alteração das moléculas resultam em uma variedade imensa de materiais e de matérias, né? Aí ele diz assim, que o Kardec pergunta se os odores, os sabores, as cores, os sons, as qualidades venenosas ou salutares seriam modificações de uma mesma substância primitiva. E ele diz sim. Então toda matéria, a origem dela inicial é numa substância primitiva, que é o fluido universal. O fluido, não é fluido, o fluido universal. E aí a gente chega à pergunta 33. A mesma matéria elementar, ou seja, o fluido universal, é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, é a resposta. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Porque a origem é única, é a mesma. Lembra que eu dei o exemplo? Eu dei o exemplo da célula,
né, no nosso encontro passado, eu dei um exemplo da farinha de trigo, a partir do qual, o mesmo elemento a partir do qual surgem doces, salgados, pães, bolos, macarrão, um monte de coisa surge a partir da farinha de trigo. Então, eu lembro que eu dei esse exemplo, assim, é um exemplozinho bem simplesinho, né, mas que dá pra gente ter uma noção de que essa origem primitiva se repete, guardadas as devidas proporções, se repete ao nosso redor e que dá para a gente compreender melhor. E aí Kardec, a respeito desse tudo está em tudo, Kardec usa como exemplo os magnetizadores que, diante de uma substância como a água, altera as propriedades dessa água conforme a vontade. E olha, vejam, se não é o princípio da explicação a respeito da água fluidificada, que ao final desta reunião nós vamos pedir para os amigos espirituais que estão acompanhando o seu lar, que são responsáveis pelo seu lar, para irem em seu auxílio, magnetizar esta água, colocando ali fluidos, ou seja, alterando a composição dessa água do ponto de vista espiritual, fluidos que vão atender a necessidade do seu grupo familiar, sua necessidade do seu grupo familiar. Isso está explicando isso aqui, ó, sobre a água fluidificada. Então não é simplesmente uma mágica que um espírito bom vai lá e põe. Existe uma regra da natureza, existe uma compreensão intelectual. Porque a doutrina espírita, ela é racional, precisa ser. Na doutrina espírita, você aceitar só porque alguém falou, então não é o espiritismo. É preciso que você compreenda, que faça um sentido íntimo, que a sua razão lhe diga, olha, isso aí faz sentido. Eu vou adotar isso aí porque é um bem para mim. Isso precisa ser internalizado. Porque senão, é só porque o outro falou. Aí foi a Sônia que falou, aí foi o Neto que falou. Não. Faz parte das leis divinas, eu compreendi, isso faz um sentido na minha cabeça, para minha razão. A razão, do ponto de vista, não é só a razão intelectual, mas a razão do ponto de vista espiritual também está ligada, aliás, somente está ligada, ou principalmente ligada, não somente, mas principalmente ligada à eclosão do senso moral. Então, quando faz um sentido íntimo, do ponto de vista espiritual, de origem divina em nós, na utilização da inteligência, porque somos os seres inteligentes da criação, quando individualidade, aí é espírito com E maiúsculo, somos seres inteligentes, na utilização das nossas capacidades para compreender tudo aquilo que nos levará à finalidade nossa, que é a perfeição. E só pode ser o bem. Então, quando eu começo a discernir entre o bem e o mal, quando eu começo a discernir que é melhor fazer opção por algo que me faça bem do ponto de vista espiritual, mais do que do ponto de vista físico, no atendimento dos meus caprichos, que isso aí é queda na certa, então eu começo isso começa a fazer um sentido da razão íntima, da eclosão do senso moral. Isso aí está muito bem explicado na Gênese, que é o último livro que a gente vai estudar, que é o 5º livro da codificação kardeciana. Tudo bem? Então, ele fala aqui da água, né, da alteração da água pelas propriedades, né, da água através da vontade, né, do espírito, do magnetizador. E ele continua explicando, Kardec, ele faz um adendo, ele faz uma consideração a respeito dessa pergunta 33, que ele diz assim: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto ou nitrogênio, né? O carbono e todos os corpos que vemos como simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade, que é o nosso caso, até o presente, acho muito interessante, ele sabia que viria o desenvolvimento da ciência a ponto de observar mais do que naquele momento era possível. Então ele diz que é o nosso caso até o presente, né? Ou seja, na impossibilidade de remontar a essa primeira matéria de uma outra forma que não seja pelo pensamento, ou seja, muito subjetivamente, esses
esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos e podemos, sem grandes consequências, considerá-los como tais até a segunda ordem. Então, tudo bem, não é o elemento primitivo, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, mas sem perder o significado da importância desses elementos, pode considerá-los como os corpos mais simples, né, de substância primitiva. Não tem problema, não há uma perda. Até que a gente possa provar pela ciência, e isso a doutrina espírita é maravilhosa também, porque ela anda junto com a ciência, ela não renega a ciência. E durante toda a codificação você vai ver muitas vezes Kardec dizendo: vamos para a ciência, prioriza a ciência, vê o que a ciência pode provar. Em vários momentos, fique com a ciência. É maravilhoso isso. Porque, gente, o Evangelho de Jesus é pura ciência. As interpretações que os seres humanos foram dando ao Evangelho de Jesus, as deturpações que nós milenarmente vimos operando em cima da palavra do Cristo, é que distanciou o Evangelho de Jesus da ciência. Mas é pura ciência, e conforme nós formos estudando o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que o Evangelho explica muito, mas muito, do que acontece conosco, que hoje a ciência começa a observar como importante que o nosso pensamento seja bom, que a nossa vigilância, a disciplina, né, a disciplina amorosa dos nossos hábitos é um bem para nós. Então vocês vão ver, a gente vai conversar muitas vezes sobre isso, que faz todo o sentido, que está unida, que é íntima, que o Evangelho de Jesus é íntimo da ciência, porque ele é a própria ciência, é a própria explicação de tudo que está na natureza e que a gente não soube até agora interpretar adequadamente. Então ele continua, na pergunta 33A. Kardec questiona: essa teoria não parece dar razão àqueles que admitem na matéria apenas duas propriedades. Essa teoria não parece dar razão àqueles que admitem na matéria apenas duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são somente efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento, que a gente aprende, né? Na escola. Eu aprendi, mas esqueci tudo, que é da física, né? Aí ele diz assim: essa opinião está correta. É preciso acrescentar que esses efeitos variam também de acordo com a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, em um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Eu lembro sempre da água, né? Mais uma vez a água. Eu lembro que a gente já viu lá, quando a gente estava começando a questão da matéria, que a gente viu que, pelo menos na minha época, é engraçado falar isso, mas na minha época só existiam três condições, né, da matéria, era sólido, líquido e gasoso. E eu lembro que eu trouxe para vocês podem ver aí depois nos vídeos, que hoje existe o plasma, né? E aí a gente fica, nossa, tudo avança, né? Eu estava estudando para falar com vocês hoje, falei com a Mariana assim: como que está definindo o átomo agora na escola? Aí ela falou, né? Eu falei: tal coisa? Ela falou: é isso mesmo, mãe. Eu falei: nossa, na minha época, átomo era assim, era a menor partícula constituinte da matéria. Foi de poucas coisas que eu gravei, assim. Hoje é bem diferente, né, gente? Eu vou ler já para vocês como é que está o conceito de átomo hoje. Então, a água congelada, ela fica opaca. Descongelou, transparente, né? É isso que o Espírito está falando aqui, o Espírito da Verdade. Aí Kardec questiona, Kardec é ótimo nos questionamentos. As moléculas têm uma forma determinada? Olha a pergunta que Kardec faz lá em 1857. Ó, nós temos um cachorro participando hoje, vocês estão ouvindo? Ó. E aí, olha a resposta dos espíritos. Prestem atenção, 1857. Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas vós não podeis apreciá-las. Naquele momento ainda não era possível. Hoje é, né?
estava estudando para falar para vocês e vi a molécula de água, né? Aí é uma bolotinha azul com duas bolotinhas vermelhinhas assim. Aí no vídeo que eu vi, elas ficavam se movimentando, assim, é mó barato, né? É muito bonito, assim. Você vai vendo que você é composto por pequeninas expressões divinas, que aglutinadas formam uma expressão zona divina, né? Que é o Espírito. Então é uma coisa que ocupa um corpo que é cheio de outras expressõezinhas compondo tudo isso aqui, né? É uma beleza com uma finalidade sempre divina e útil. Tudo que está criado por Deus é divino. São as provas da existência de Deus, né? Então, ele continua. 34a. Essa forma é constante ou variável? A forma das moléculas. Aí, a resposta. Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são apenas aglomerações das primeiras. Pois o que chamais de molécula ainda está longe de ser a molécula elementar. E aí eu fui estudar um pouquinho, gente. Tudo que eu disser daqui pra frente, eu copiei, tá? Pra ser bem sincerona, assim. Porque eu jamais dominaria tudo isso aqui, mas eu achei muito interessante. Então, pra ciência, matéria pra ciência, hoje, matéria é todo elemento palpável que possui peso, ou seja, que é ponderável. E é constituída por átomos. Lembra que eu falei que na minha época, do 2º grau, que nem chama mais assim, agora chama-se ensino médio, eu aprendia que átomo era a menor partícula constituinte da matéria. Hoje é assim, é uma partícula da matéria. E na química é a menor partícula que identifica um elemento químico. Elemento químico, hidrogênio, oxigênio, toda a, como é que chama lá? Tabela periódica, né? São os elementos químicos. Aí eu fui pesquisar e achei interessantíssimo o seguinte: a menor partícula do átomo que tem massa, que pode ser pesada, chama-se neutrino. Lembrem-se que daqui para frente, tudo que eu disser é pesquisa que eu anotei, tá bom? Sem domínio qualquer do assunto, mas curiosa. Mas o átomo, olha, isso aqui é belíssimo. O átomo possui os componentes chamados fótons e gluons, que são os menores componentes formados por energia pura, que não tem massa. Percebe onde eu estou querendo chegar? Que os espíritos tinham dito a coisa certa para Kardec, que naquele momento matéria era realmente aquilo que pode ser ponderado, porque era ponderável, porque era aquilo que a gente conseguia ver, era aquilo que a gente conseguia ter. Hoje a coisa está se ampliando, gente. As descobertas, a ciência não para. Eu ia falar medicina, a medicina também não para, né? Então a molécula, hoje o conceito de molécula é um conjunto de átomos. E uma das moléculas simples é o oxigênio. Aí ele diz assim, uma senhora lá que estava explicando, que eu falei para vocês que eu vi a molécula de água, né? Ela diz assim, que o H2O é composta por 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ou seja, a água é formada por várias moléculas de H2O. Não é maravilhoso isso? Agora eu fiquei encantada com essa questão dos fótons e dos gluons. Que são energia, está dentro do átomo, que compõe a matéria. Ou seja, somos todos vibrações de energia. Lógico que isso aqui deve ter uma explicação mais ampliada, mais profunda dentro do que hoje a ciência alcança. Mas eu vejo com muita alegria que lá na frente, como também está no Livro dos Espíritos, nem todos serão espíritas, mas que todos entenderão das questões da natureza, ou seja, das questões do espírito. Né? Continuando sobre o espaço universal, pergunta 35. O espaço universal é infinito ou limitado?
infinito. Supõe limites para ele, o que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo ocorre com o infinito em todas as coisas, e não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Isso aqui é maravilhoso. E eu lembrei, quando eu fazia evangelização infantil, que quando passar a pandemia eu vou voltar a fazer, eu lembro que um dos exercícios com as crianças de compreender o que era infinito era contar. Qual é o maior número que você consegue contar? Então as crianças iam falando dos números, né? Sempre tem um que quer vencer, né? Mas não tem como, porque número é infinito, né? Você não consegue terminar. E aí ele continua aqui, agora é um comentário de Kardec. Supondo-se um limite para o espaço, em qualquer distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, após esse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito. Pois essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, seria ainda espaço. Aí Kardec questiona, o vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Já ouvi muito o pessoal falar assim, isso aí está errado, porque o instrumento tal tem não sei o que, tem uma capacidade de não sei o que lá, de não sei o que, impossível não registrar matéria. Aí eu pensava cá comigo, impossível da matéria que a gente conhece, né? Impossível não registrar a matéria que a gente conhece como matéria. Lembrando, aí a gente volta lá na pergunta, a matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, por enquanto, porque a gente já chegou aqui nos fótons e gluons, né? Quem sabe, daqui mais uns 50, 100 anos, às vezes até menos, né? A gente vai estar aí conseguindo pesar ou registrar, tenhamos equipamentos que possam registrar essa matéria primitiva que vem do fluido universal. Era o que eu tinha para hoje, viu, gente? Então, assim, nós terminamos o capítulo 2 do livro 1, do Livro dos Espíritos, e aí nós vamos para um capítulo interessantíssimo, que é uma paixão de muita gente, sobre a criação, que é o capítulo 3. Então, nós vamos estudar cenas dos próximos capítulos: formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, vamos falar sobre Adão e Eva, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. A Tati está falando ali, vamos ver o que a Tati está... Sônia, então, é correto afirmar que o ambiente é composto sempre por vibrações que muitas vezes impactam em nossas sensações? Perfeito! Porque aí entra tanta coisa aí, né? Entra a questão da vibração da própria criação divina, porque cada coisa traz a sua vibração, a pedrinha, a florzinha, a água, os animais, nós, né? E nós já com uma responsabilidade maior, não é? Porque podemos, através do nosso pensamento que é contínuo e já discernindo o que é o bem e o que é o mal, podemos construir na área da razão vinculada ao senso moral escolhas mais nobres, escolhas melhores, o que faz com que a nossa sintonia, as nossas vibrações entrem encaixe-se, né? Ou entre em sintonia mesmo, vou repetir a palavra, entre em sintonia com vibrações mais altas. Então, o que há de divino em mim começa a expandir-se, minha consciência se expande, minha compreensão a respeito da lei de amor cresce, e aí eu começo a sintonizar, a estabelecer vínculo e sintonia com o que há de mais elevado. Estava lendo um registro da Érica Schubert, filhas da Sueli Calda Schubert, agora depois do desencarne, e a Érica estava contando, né, que a Sueli Calda Schubert
para quem não sabe, é uma veneranda espírita que honrou muito a doutrina espírita e a compreensão da doutrina espírita, num trabalho muito profícuo e muito intenso, principalmente ligado à questão da mediunidade, da obsessão e da desobsessão. Muito respeitável, veneranda mesmo. E ela disse que era ela que organizava a vida da Sueli, né, a Érica, que organizava como filha. E aí, quando levava ela ao médico, ela dizia assim, a Sueli falava assim, pergunta para a Érica sabe responder, porque essas coisas eu deixo para a Érica, porque meus pensamentos estão ligados em outras esferas, em outras coisas. Imagina a sintonia. A Sueli era trabalhadora assídua, mas assim, inquestionável, né, o legado da Sueli para nós da doutrina espírita. Então, esse é o nosso objetivo final, né, daqui umas encarnações, a gente conseguir vibrar sempre mais alto, né, desejar estar em vibrações mais altas. E isso aí é uma construção, e a gente começa, Tati, na valorização e na percepção. Na valorização, quando eu digo valorização, é gratidão. Toda essa criação divina que nos rodeia nos serve, porque tudo serve na natureza, e muitas vezes a gente despreza. Mais alguma coisa, gente? Alguma pergunta? Não. Vê aqui, meu bem, por favor. Mas aqui está no Instagram. Eu sei, eu estou procurando para ver se tem alguma coisa. Não, né? Então é isso, gente. A dona Isabel tá aí. Isabel Podinhoto, querida. Deixa eu estar antes aqui, que tem uma pessoa. Aqui. Natália Junqueira. Uma boa noite para você, seja bem-vinda. E é isso, né? Crediano, não lembro de ter falado boa noite para você, mas acho que eu falei sim. Maila, boa noite. Maila, acho que eu falei também. Então vamos lá, a Maila, a Carmen, Juliana, boa noite. Tatiana, boa noite. Crediano, boa noite. Gabriela Moura, boa noite. Tânia, boa noite. Natália Junqueira, boa noite. Carmen, Isabel e Dila, boa noite. Ah, a Dila tá aí? Tá aqui. Hoje a Dila postou um negócio muito legal no Facebook dela. Muito legal. Então vamos fluidificar a nossa água, né? Pedir que os amigos espirituais fluidifiquem a nossa água. Estava pensando aqui, né? O sol nos serve. Imagina o quanto o sol nos serve. Nós vamos falar sobre o sol, acho até que é nesse capítulo. Sobre o que tem lá no sol. Nesse próximo capítulo, né? Que a gente vai ver. Então vamos agradecer. Aproveitar que a gente teve esse aprendizado hoje. Agradecer por cada expressão divina que nos rodeia, que a gente muitas vezes não percebe. Mas o ar que respiramos, o sol que aquece, a água que vivifica o mundo inteiro, o nosso corpo e todo o planeta azul. Que possamos ter, Jesus, a sensibilidade para agradecer e para reconhecer nas criações divinas não apenas a prova de Deus, da existência de Deus, mas o quanto somos amparados, o quanto recebemos da divindade, apesar de todas as nossas dificuldades. Lembrando que as dificuldades presentes em nossas vidas são sempre o estímulo necessário para mudarmos de caminho, para realizarmos as transformações íntimas necessárias no cumprimento do nosso dever para conosco e para com o próximo.
Que o Senhor possa nos amparar, Jesus. Que possamos ter, nesse contato contigo, ampliadas as nossas percepções para registrarmos as intuições, as inspirações para as escolhas mais acertadas em nossas vidas. Seja lá o que tenha acontecido, que possamos saber, Jesus, e sentir que jamais estamos desamparados e que tudo serve ao bem, à mudança para o bem, ao progresso, à nossa mudança íntima para melhor. Muito obrigada, Jesus. Rogando ainda que a equipe espiritual do querido Dr. Bezerra de Menezes possa vir em nosso auxílio, no auxílio dos lares que estão conosco neste momento, fluidificando a água, amparando cada um dos seus moradores, recolhendo, amando, acalentando todos os espíritos que nos acompanham. E que possamos ser aqueles que honram a oportunidade de ter um lar. Muito obrigada, Jesus. Que o passe possa se fazer para cada um de nós, reequilibrando-nos, e que possamos nos encher de esperança e bem para o dia de amanhã. Que assim seja. Amigos, uma boa noite. Fiquem com Deus. Até sábado, se Deus quiser, no nosso Evangelho às 18 horas, aqui nas redes sociais do Consolador. Beijos. Boa noite.